Tela dividida em 12 quadrados iguais, distribuídos em 3 fileiras horizontais. Enquanto uma mão desenha um rosto indígena, os logos brancos da Paulo Gustavo Bahia e Tideuá surgem para apresentar inteligência ancestral. Em quadrados distintos, o rosto dos entrevistados aparece, um por vez. Nhinheti Cariri Xocó. Que para a cosmologia nativa, o nosso mais antigo ancestral é Deus. Essa inteligência ancestral é nossa relação Eliuson Cocar. Com os seres da natureza. Para mim, inteligência ancestral é saber viver em harmonia com a natureza. E Ala Gameleira, desenho de indígena entre 2 botos. O que queremos está nas florestas, está nessas comunidades tradicionais, com os povos indígenas. A resposta que queremos é o futuro ancestral. Onde está essa inteligência ancestral? Nhinheti. Ela está na memória social, coletiva de um povo, comunidade ou grupo social. Também está presente na floresta, está presente no mar, está presente na terra. E a minha avó, ela é a minha maior inspiração. A forma como ela cuida das aves dela, dos animais, o carinho, né? Horopacô. A inteligência ancestral, através de suas tradições, afirma que Nhinheti. detrás de cada espécie de planta e animal, ou de um ser que habita a natureza, há um ser espiritual. Horopacô. Todos os dias de manhã, quando ela coloca água nas plantas, como se estivesse olhando outra pessoa, né? E esse cuidado que eles têm em troca, que eu falo que eles têm porque eu considero também que essas plantas são gente como ela. E esses animais são gente como ela, que vieram em formas, né, de animais também. E a minha inspiração é essa para a arte. Tiriri Raio Mariquito. Sempre existiu assim, a arte na minha vida, porque é isso, como eu vivia no interior, eu não tinha muito o que fazer. Então eu busquei na arte uma maneira de me divertir, de explorar minha criatividade, de explorar minha imaginação. Então a colagem, principalmente, ela sempre esteve presente, porque aí eu pegava os livros, eu pegava os jornais de casa, as revistas em quadrinhos e ia fazendo essa experimentação mesmo. A gente está passando um momento que, eu digo, conturbado. A sociedade está instável, incerta. Eu acho que a arte, ela sinaliza isso também. Minha bisavó, né, era uma grande benzedeira. A própria herança da minha família, eu não consegui, era normal, mas eu não conseguia entender que era a própria tradição indígena da gente. Cadu Tapuia. Nós, povos indígenas, não somos algo do passado, nós somos algo do presente e também do futuro. Tiriri. A palavra avançada, ela tem que ser muito desconstruída ainda, porque o que seria avançado? Quando você cerca a água, é uma das maiores violências que você faz. Tanu Caingangue. A água, ela é para ser livre, para fluir. Tinha muito medo de nadar, né? De ir pro lugar que não dava pé. Minhas amigas tentavam me ensinar e eu não conseguia. Iala. E aí eu comecei a pedir pra Cabocla Jurema, né? Pra ela que eu queria aprender a nadar. E aí um dia eu sonhei que eu estava nadando e aí eu acordei e fui no rio e nadei. A inteligência ancestral, ela se vai desde o meu corpo território, que é o meu corpo estar conectado com a Mãe Terra, com o Tupã. Essa inteligência ancestral, ela nos garante uma perspectiva de futuro. Ineti. Né? Ele usa um colar de sementes. E quando a gente tem uma necessidade de buscar o alimento, a gente vai na floresta. Por que a gente vamos na floresta? Porque no passado, nossos antepassados nos ensinou a pegar o alimento na floresta, pedindo autorização. Como, por exemplo, o próprio Tururi, você não pode tirar ele em determinados períodos, por exemplo, ele só é retirado no período da lua cheia e só quem sabe onde as árvores estão são o pajé. Isso é um tipo de tecnologia ancestral, de você poder, por exemplo, saber misturar um pigmento. Por exemplo, como é que eu chego nessa tonalidade? Muitas pessoas não sabem como é que eu chego nessa tonalidade apenas com pigmentos naturais.
Esse verde, por exemplo, a própria mistura dele com o açafrão da terra, que é algo que a gente se alimenta, o genipapo, que é algo que se protege. As tintas, elas não são apenas convencionais, e é aí que mora a tecnologia. As tintas, elas também protegem, elas alimentam, e a mistura dela faz com que uma coisa e outra se unem. Como, por exemplo, aqui é usada para se proteger, para se curar, e a mistura delas dá um verde que mistura toda essa energia com essa tecnologia ancestral envolvida, né? Quenam Mayuti Kuna. Gravuras e pinturas coloridas se alternam. Tecnologia. Tiriri. Brincar também com essa pegada do futurismo indígena, que é botar esse corpo indígena no futuro, sendo o que ele quiser. Brincando com robôs, com a tecnologia. Cadu. Onde eu pego o visual, mas eu também trago a imaginação e as histórias do passado para, de fato, tentar costurar e expor essa nossa verdadeira história, né? Tanto no sentido, imagino que de cura para mim mesmo, mas que também fortalece diretamente em toda a minha família, nesse processo de fortalecimento da nossa identidade coletiva. Em quadros, fotos de um indígena coberto de lama. E eu fui batizado, né, numa cerimônia caigangue, e eu recebi o nome Tandó, que significa raio em caigangue. Não é que a minha arte seja uma ativista, né? Mas é que a gente se posiciona, a gente sensibiliza com aquilo que a gente está em nossa volta. Então, quando eu cheguei aqui foi um choque nesse sentido de ver o quanto que o capitalismo afeta e controla as pessoas, e de eu entender que eu não posso também me deixar submersa a isso. Tanto que daí que surgiu a obra Submersa, como se a partir do momento que eu viesse para a cidade, o sistema tentasse me puxar para baixo dessas águas profundas e escuras que eles têm, e apagasse a minha identidade, assim como ele já apagou vários povos. Muitas vezes a forma ocidental do homem, né, ter vivido até agora do capitalismo tem prejudicado não só a natureza, mas as próprias pessoas, né? É como uma autossabotagem, né? A gente vive no meio de uma sociedade que ainda não se sentimos livres para ser o que somos, para mostrar nossa identidade, nossa cultura, dentro das universidades, escola, em qualquer espaço público. Nos sentimos ainda acuados, com muito medo, né? E a nossa esperança é que nosso futuro seja ancestral um dia. A Mãe Terra não é só um punhado de solo seco, não. É um punhado de vida, de seres, de água, de pedra, de planta, de clima. Né? É nossa casa, a verdadeira casa. E os antepassados deixou essa história para nós. Mas esse legado da inteligência ancestral afirma que a gente tem que ter uma boa relação harmônica, nunca destruir os seres da natureza. A gente tem em mente utilizar toda a nossa herança ancestral como uma forma de construção de sociedade, de um modelo saudável de se viver e de se correlacionar tanto com os seres humanos, como com os seres não humanos, como com os seres encantados. O futuro e a inteligência ancestral somos nós, é a nossa ciência. Porque nós temos um modo de fazer ciência e eu acho que é isso, né? É a nossa soberania, a nossa autonomia, os nossos grafismos, é um ensinamento geracional que é passado dos nossos mais velhos para nós. Quando a gente fala inteligência ancestral, eu estou falando de um modo próprio de vida dos meus ancestrais, e o modo de vida dos ancestrais dele foi que trouxe a ruína. Mas é a gente realmente um trabalho de educar, né? É educar com educação, porque quando o colonizador veio para cá, e na própria historiografia, né, se fala que os jesuítas, né, todo esse processo de vinda para a Europa aqui tinha um modelo de educação para os indígenas, mas não era um modelo de educação porque a educação é libertadora e o modo de ensino deles eram de aprisionamento e de violência. Então eu acho que
as crianças precisam ser educadas, uma educação que liberte essa educação, que liberta, sai desse padrão eurocêntrico. Então, talvez trazer uma perspectiva de um ancestral comum para essas crianças, para esses jovens de todo o planeta, que o nosso ancestral comum é a própria Terra. Então, a didática é a didática da Terra, é a didática do bem viver e do cuidado com a Mãe Terra, que é ancestral de todos nós. É uma inteligência ancestral, mas ela é atual, ela é atualizada todos os dias. Não é um ancestral do passado, que já passou, não, é um ancestral que está sempre no presente. Isso é ser inteligência ancestral. É ter essa consciência que só estamos vivos por causa de outros seres. Essa inteligência ancestral, ela nos garante uma perspectiva de futuro. É uma inteligência que garante a vida. Tela preta. Em letras brancas, inteligência ancestral. Nheneti Cariri-Chocó, Alagoas. Iaragameleira, Bahia. Roropacodessana, Amazonas. Tiriri Raio Mariquito, Pernambuco. Cadutapuia, Pernambuco. Tanucaingangue, Paraná. Cuenamaiutico Netariano, Amazonas. Sebastian Herlich. Direção, câmera e edição. Elder Câmara Júnior. Edição, colorização e finalização. Tito Oxóssi. Sonorização e música. Luiz Carlos Gonzaga e Margarete Teixeira, produção. Colagem com mulher indígena sentada. Ela tem a pele clara. Segura com a mão folhas de espada de São Jorge. Ao fundo, à direita, uma bananeira. Realização Tideuá. Apoio financeiro. Governo do Estado da Bahia, Secult, Governo Federal. Acessibilidade, Adarte. Ai, negra, não, mas deixa, agora,